Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast da Clínica Ver Mais, o Pode Ver Mais. E hoje nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós recebemos várias perguntas dos nossos seguidores sobre cirurgia refrativa. E aí eu conversei com a minha amiga Fátima aqui e nós vamos responder essas perguntas, né, Fátima? Exatamente, eu vou fazer o papel aqui dos nossos seguidores. Porque é um assunto que gera bastante curiosidade, né? Que é a cirurgia para correção de grau. E vamos lá, vamos tentar entender esse universo da cirurgia refrativa. E é uma dúvida minha também, então para mim vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Bom, antes de ver as dúvidas, o que é a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, Fátima, nada mais é que a cirurgia para correção de grau. Tá? É uma cirurgia que já existe há muito tempo. Eu não vou chutar o tempo porque faz muito tempo. Antigamente, começou com aquelas cirurgias que o pessoal usava um bisturi de diamante e fazia uns cortes no olho. Né? Hoje já não se faz mais. De uns 30 anos para cá, é a cirurgia laser. Ah, sim. Tá? É a cirurgia que a gente usa o laser para fazer a correção da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia. Então, esse procedimento que faz a correção do grau, a gente chama de cirurgia refrativa, tá? Que ela corrige a refração do olho. E quem faz essa cirurgia nunca mais usa óculos? Esse é um ponto interessante, porque o pessoal às vezes acha que quem faz essa cirurgia não vai usar óculos nunca mais. Não é bem assim, né? Quando você é mais jovem, e aí mais jovem eu digo lá para os seus 20, 30 anos de idade, se você fizer essa cirurgia e ela corrigir o grau dos óculos, você vai enxergar bem, tanto para longe quanto para perto. Mas depois dos 40, a gente começa a ter aquele problema da presbiopia, né, que é a dificuldade de enxergar de perto. Aí não vai ter muito jeito. Você vai ter que voltar a usar um óculos para perto. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Lógico, tem algumas exceções e algumas condições que a gente pode até discutir, onde você acaba realmente não utilizando o óculos mais. Mas, no geral, depois dos 40, você volta a usar um óculos aí para fazer leitura. Principalmente para leitura, né? Para as coisas de perto, celular, às vezes o computador também, para leitura. Tá? E qualquer pessoa pode fazer cirurgia, ou seja, quem pode fazer cirurgia refrativa? Então, é a mesma resposta que eu dei para o nosso episódio de lente de contato, né? A pergunta é, todo mundo pode usar lente de contato? A princípio, sim. Todo mundo pode ser submetido à cirurgia refrativa? A princípio, sim. Né? Então, o que vai... Na verdade, assim, quais são os fatores de sucesso da cirurgia refrativa? Então, vamos lá. O primeiro, eu costumo falar que são 3 fatores importantes para você ter sucesso na cirurgia. O primeiro fator é o grau. Eu preciso saber qual é o seu grau. Então, a cirurgia refrativa, por muito tempo, ela foi conhecida como cirurgia de miopia. Sim. O pessoal falava, vou fazer a cirurgia de miopia, vou fazer a cirurgia de miopia. Mas por que ela ficou famosa com a cirurgia de miopia? Porque a miopia é o melhor grau para ser corrigido. Tá? Então, se você pegar lá as combinações de grau, miopia, astigmatismo, miopia, hipermetropia com astigmatismo, né? Então, todas essas combinações, a miopia é o melhor. Depois a miopia com astigmatismo, a hipermetropia e os outros tipos de grau. Tá? Então, 2 coisas a gente precisa ver no grau. O tipo de grau que você tem e a outra coisa importante é ver se esse grau está estável. Né? Porque não adianta nada teu grau estar mudando e aí você opera daqui 6 meses e você já tem um pouquinho de grau e não adiantou nada a tua cirurgia. Então, a estabilidade do grau é importante. Como é que a gente determina essa estabilidade? A gente determina a estabilidade do grau a partir do momento que você faz exames seriados, no intervalos aí de pelo menos 6 meses a 1 ano, por 2 anos consecutivos, às vezes 3 anos consecutivos, a hora que você vê que teu grau não muda mais. Tá? Isso aí acontece
Normalmente, com os 20 e poucos anos já começa, final dos 20 e poucos anos, seu grau é para já estar mais estável. Então, quando você decide fazer, você tem que esperar um pouco para ver se Sim, está não estável ou adianta não. você com 18 anos querer operar. Tá. A não ser que você tenha certeza que aquele grau esteja estável. Senão não compensa. Essa é a palavra. Tá? Então, fator número 1, grau. Um grau bom e estável. Beleza. Vamos para o segundo fator, olho. Você pode ter um grau bom e teu grau está estável, mas eu quero saber se o teu olho é um olho bom para receber a cirurgia. Tem isso. E como é que a gente sabe que seu olho é um olho bom para receber a cirurgia? Fazendo os exames. Tá? Sendo que o principal dele é um exame onde a gente vai estudar a curvatura do olho. Tá? A curvatura da córnea. Por que a gente precisa estudar a curvatura da córnea? Porque a cirurgia é feita moldando a curvatura da córnea. Então você vai moldando a curvatura da córnea, o laser vai lá e molda a curvatura da córnea e com isso ele consegue corrigir o grau. Então se você tem uma curvatura boa, né, uma espessura de córnea também boa, né, que é um outro exame que a gente faz, então o teu olho é um bom candidato para fazer a cirurgia. Então, se você tem uma curvatura alterada ou você tem alguma doença, por exemplo, uma que é muito comum, que é o ceratocone, talvez você não seja um bom candidato para a cirurgia. Então, primeiro fator, o grau. Segundo fator, o olho. O terceiro fator, que eu costumo falar, que é o fator mais importante para mim, né, é a pessoa. Eu quero saber, de novo, a motivação de você fazer essa cirurgia. Tá? Então, Fátima, se uma pessoa senta para mim e fala, olha, eu quero fazer essa cirurgia para nunca mais usar óculos na minha vida, aí eu falo, olha, não vai ser bem assim. Não, mas eu quero uma cirurgia para eu nunca mais usar óculos na minha vida. Olha, talvez eu não consiga te entregar isso. E aí acho que o melhor é você nem tentar, porque você pode ficar frustrado, né? Ou a pessoa, ela senta e fala, olha, eu gostaria que essa cirurgia ficasse exatamente igual ao meu óculos e eu não abro mão disso. Aí eu falo, olha, talvez a gente não consiga entregar exatamente uma qualidade de visão igual ao seu óculos. Afinal de contas, nós vamos moldar o seu olho, né? Existe uma precisão grande, mas ela não é perfeita. Ela pode não ser perfeita. Por quê? Porque tem alguns outros fatores que são envolvidos. Um deles é a cicatrização do teu olho. Eu não sei como é que ele vai se comportar depois que a gente fizer a aplicação do laser, né? Então, esse fator da pessoa é muito importante, né? Porque a pessoa, ela precisa entender, as pessoas precisam entender que a cirurgia, ela não é feita para zerar grau, né? A cirurgia, ela é feita para fazer com que você seja uma pessoa menos dependente de óculos. Não é que a gente vai conseguir livrar, às vezes a gente não consegue livrar o uso 100%. Vai diminuir, né? Vai melhorar. A maioria das pessoas, Fátima, que fazem, realmente não usam óculos, mas para nada, né? A maioria das pessoas que eu conheço que fizeram cirurgia, elas não usam óculos. Porque ficou bom, né? Então, por quê? Porque antes ela era aquelas pessoas que acordavam e a primeira coisa, antes de sair da cama, ela colocava o óculos. Porque senão nem da cama consegue sair. É a pessoa que entra no chuveiro e tem que ficar tateando dentro do box lá para ver onde que ela acha as coisas, porque ela não consegue enxergar o shampoo, o sabonete. É a pessoa que não consegue entrar numa piscina sem óculos. Ir pra praia, entendeu? Não consegue ir fazer as coisas do dia a dia sem óculos. Então, você tirar essa dependência da já pessoa é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Então, esse acho que é o objetivo principal. A pessoa precisa encarar esse sendo o objetivo principal. Eventualmente, em alguma situação específica, por exemplo, você vai dirigir à noite. Você vai ao cinema para ler uma legenda. Você tem que fazer um complemento com um óculos fraquinho lá para melhorar a qualidade da visão. Mas como eu disse, a grande maioria não precisa fazer nada. Fica bom. Você não vai precisar usar. Né? E uma coisa que eu não sabia, acho que no primeiro episódio você comentou, que para mim foi uma surpresa,
que você pode fazer a cirurgia refrativa também para hipermetropia. Pode. Hipermetropia. Isso, né? pode. Hoje ela contempla todos os tipos de grau. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. De novo, tem que fazer o estudo do olho para ver se é um olho bom para receber e a pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo essa cirurgia. Mas hoje ela realmente cobre todos os tipos de grau. Existem diferentes tipos de cirurgia refrativa? Existe. O laser é o princípio utilizado para a realização da cirurgia, tá? Mas existem duas formas, basicamente, que você prepara o olho para receber o laser. E isso também, o que determina isso é o grau da pessoa, o olho, tá? Principalmente. Existe uma técnica que é utilizada onde você simplesmente aplica o laser diretamente no olho, você só faz um preparo local da superfície da córnea e você aplica um laser e ele corrige. Essa técnica é uma sigla em inglês que a gente chama de PRK. Tá? Então, você não faz mais nada. Você prepara, realmente tem um preparo, você faz a aplicação do laser e beleza, essa é o PRK. Existe uma outra técnica onde você precisa fazer um corte. Você abre uma tampinha do olho. Nossa. Da córnea. Então a gente abre uma tampinha, essa tampinha a gente chama de flap, né, que é um flap. Então você abre essa tampinha do olho, você aplica o laser na superfície do olho e você coloca a tampinha de volta. Nossa. Essa técnica a gente chama de LASIK. L-A-S-I-K. Também é uma sigla em inglês. Então, lógico, existem variações hoje, tá? De como é feito esse flap, se é feito com uma lâmina, como é feito muito, ou é feito com outro laser. Se você faz a tampinha só de uma parte da superfície da córnea, você faz um pouco mais. Então, existem variações. Mas, basicamente, são essas duas técnicas que existem. Existem vantagens e desvantagens de cada técnica. A do PRK, a grande vantagem dessa técnica é que você não precisa cortar o olho. Tá? Só que a grande desvantagem dele é que a recuperação da visão é mais lenta. Né? Você sente um pouquinho mais do pós-operatório, a sua visão fica embaçada no pós-operatório e essa recuperação da visão ela é mais lenta. Ela pode variar aí de 1 mês até mais. Tá? Até você se restabelecer a visão totalmente. Já no LASIK, não. A recuperação da visão é muito rápida. É literalmente aquelas pessoas que entram, fazem a cirurgia, ela está na sala de espera para ir embora e ela olha e fala, nossa, já estou enxergando o relógio aqui. Mas o que vai determinar qual dos tipos é a escolha do paciente Não. ou depende do... Isso é indicação médica. Indicação médica. Indicação médica. É lógico. Tem graus que podem ser feitos com as duas. Aí o médico, em conjunto com o paciente, ele fala, olha, tem essa ou essa. Tá? A gente pode ir para esse lado ou para aquele lado. Mas aí, tem alguns casos que vai ter que ser, o médico vai ter que decidir um dos lados. Sim. E aí, de novo, é grau, olho. Grau e olho. É sempre isso que vai determinar. É o que vai determinar. Tá? E aí, é lógico, tem alguns casos que você fala, olha, você prefere esse ou prefere esse? Esse acontece isso. É vantagem e desvantagem de cada um. É como a cesárea e o parto normal. Quase isso. Quase isso, então, né? Tem vantagem e desvantagem, tem casos que você pode escolher e tem casos que não. É quase isso, exatamente. Fazendo uma analogia, é isso. É isso aí. E quais as possíveis complicações que podem surgir de uma cirurgia refrativa? Olha, vamos lá. Então, vamos dividir nas fases aí, tá? A cirurgia refrativa. Podem ter complicações durante a cirurgia. São raríssimas, mas pode acontecer. Por exemplo, você tem uma descentralização da aplicação do laser, ele não ficar exatamente no meio do olho. Na hora que você faz esse corte, né, pode ter algum problema na hora de fazer o corte desse flap da córnea que eu falei. Essas são complicações que podem acontecer, mas são mais raras. Né? E são complicações durante a cirurgia. Do pós-operatório, que são as complicações um pouco mais temidas. E como toda cirurgia,
a complicação mais temida é você ter infecção. E essa infecção ela pode vir de vários motivos, tá? Pode ser por causa da infecção na cirurgia, pode ser no pós-operatório que não foi adequado, pode vir um bicho que você nunca viu, né, e você pegou não sabe como também. Tá? Então, infecção é a complicação mais temida. Tá? Você pode ter uma inflamação um pouco mais forte, né, um pouco mais exacerbada, um pouco mais importante do olho. Isso é uma coisa que não tem como prever. Como eu disse, é uma coisa do organismo da pessoa. Tem gente que inflama mais, tem gente que inflama menos. Tá? Quando você faz a técnica do PRK, você depende muito da cicatrização da superfície do olho. Essa cicatrização ela pode ser mais lenta. Também não tem como prever. Né? Então, existem algumas complicações que podem acontecer. E o problema disso é que se as complicações forem muito graves, a tua visão pode ficar comprometida. Tá? Então, o que é importante as pessoas saberem? Todo mundo pergunta, tem risco? Eu falei, risco tem. A única forma de ser risco zero é se você não fizer. Tá? Mas eles são muito pequenos. Né? Muito pequenos. O risco é muito pequeno. Senão, não seria uma cirurgia que é tão feita assim aí fora. Né? Muita gente já foi submetida à cirurgia e muita gente ainda faz essa cirurgia. Tá? Os riscos são pequenos. Pode acontecer porque é risco. É que eu falo. Qual é o risco de eu estar dentro do prédio de ser atropelado? É praticamente zero, a não ser que venha um carro voando no prédio aqui. Entra um caminhão, vai virar e... Exatamente. Agora, se eu andar na rua, o meu risco de ser atropelado aumenta muito. Né? Então, é o risco da cirurgia. Tá? Podem ter algumas complicações, eu não diria que são complicações, eu prefiro falar que são efeitos colaterais da cirurgia. Né? O principal, Fátima, é um efeito colateral que a pessoa ela pode ter um efeito de halos, assim, na luz. Sabe quando você olha uma lâmpada e você vê ela toda meio borrada, ou ela tá com uns raios assim, saindo da luz? Isso você vê muito dirigindo à noite. Sim. Tá? Esse é um efeito que a gente chama de glare. Né? Esse pode ser um efeito colateral da cirurgia. Tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Se você já tem, isso pode aumentar, por exemplo. Tá. E outra coisa também, como eu disse, você não consegue prometer para a pessoa que ela vai ter uma visão perfeita depois da cirurgia. Então pode ser que a visão de alguns detalhes fique um pouco comprometida. Não fica aquele HD 16K. Fica aí um analógico, um HD, 4K, um 4K. Mas eu digo, não é todo mundo. Tá? Então, isso pode acontecer. Você perder um pouco a qualidade de visão, mas você vai conseguir fazer as coisas que você faz normalmente. Tá bom? Uma dúvida, você falou, né, que na idade, que o ideal é fazer quando estabiliza, 20 anos, 20 e pouco. A presbiopia, que normalmente acontece em torno dos 40 anos, é possível fazer uma cirurgia refrativa dela, ou aí a data de validade já foi? Acho que aí a data de validade já foi, viu? Vamos raciocinar da seguinte forma. Vamos pensar a gente discutiu num episódio nosso o óculos multifocal. Sim. Tá? Então, quem tem presbiopia tem dificuldade de enxergar de perto, certo? E o que é o óculos multifocal? O óculos multifocal, na parte de cima você tem a visão de longe, que é um certo grau, e na parte de baixo do óculos você tem o grau de perto, que é um outro grau, certo? Então você tem 2 graus diferentes para corrigir 2 condições distintas, que são visão de longe e visão de perto. Certo? Certo. A cirurgia refrativa, a princípio, ela vai corrigir a tua visão de longe. Por que a visão de longe? Porque é a visão que você mais usa. Quando você acorda, vai andar dentro de casa, visão de longe. Você indo para o seu trabalho, visão de longe. Você dirigindo, visão de longe. Você andando dentro de uma sala, visão de longe.
A visão de perto a gente utiliza somente quando a gente vai fazer leitura, usar o computador, tá? Usar o telefone celular. É quando a gente usa essa visão de perto. Ou até vendo o painel do carro. Tá? Então, você não consegue corrigir 2 graus distintos no olho. Esse é o problema. Entendi. Entendeu? Você não consegue fazer um olho multifocal. Esse é o problema. Transformar o olho no E aí, multifocal. existem umas técnicas que as pessoas fazem, não só em refrativa, mas também em lente de contato, que eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas fazem o seguinte, eles corrigem um olho para longe e o outro olho deixa para perto. Quem é míope, por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 graus de miopia, tá? Eu não enxergo sem óculos para longe, mas o 3 graus de miopia enxerga super bem de perto. Então eu vou fazer a cirurgia, um olho eu corrijo os 3 graus, esse vai ficar bom para longe. O outro olho, em vez de corrigir 3 graus, eu corrijo um só e deixo 2 de miopia nele. Esse eu uso para perto. A gente chama de monovisão isso. Eu já vi alguma coisa, eu já ouvi alguma coisa. Então, isso é uma coisa que pode ser feito. Entendeu? Só que, de novo, não é para todo mundo. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. A gente faz isso muito em lente de contato. Né? E a gente vê que tem gente que consegue usar lente assim, tem gente que não consegue. Eu sou um exemplo de gente que não consegue usar lente assim. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade de ir para longe, tenho dificuldade de ir para perto com óculos, né? Eu preciso usar um multifocal. Sem óculos eu enxergo bem de perto, porque eu sou míope. Só que eu não consigo usar uma lente de contato para longe e outra para perto. Não consigo. Não consigo. Não me dá tilt na cabeça. E tem gente que faz isso na cirurgia. E aí, essa pessoa é uma situação onde ela realmente pode ser que não use mais lente pro resto da vida. Olha, tá? Que interessante. O que existe hoje, em termos práticos, assim, que pode corrigir a presbiopia, é a cirurgia de catarata com implante de lente multifocal. Aí sim. Tá? Aí sim. Ou seja, há uma esperança para os que têm mais de 40. Há uma esperança para os que têm mais de 40. Porque hoje, a cirurgia de catarata evoluiu tão bem que hoje ela é considerada mais uma modalidade de cirurgia refrativa. Entendeu? Então, assim, hoje você faz a cirurgia de catarata e pode implantar uma lente multifocal. Aí você tem a visão de longe e a visão de perto. Lógico, tem as limitações, tem todo um processo de avaliação, também não é para todo mundo, tá? Mas, é o que você falou, há esperança para aqueles que são acima de 40, tá bom? Que bom. Então, para você que está acompanhando, hoje a gente falou sobre algumas dúvidas aqui que os seguidores mandaram para a gente, que a nossa audiência mandou. Então, a gente espera receber mais dúvidas, né, Flávio? Para a gente poder bater esse papo aqui. É muito bacana a gente poder esclarecer, né, Fátima? Exatamente, porque é o que a gente fala, dúvida de um é sempre dúvida de muitos, né? Então, a gente acaba esclarecendo. Então, para acompanhar o Pode Ver Mais, siga nas redes sociais do Portal JJ, da Clínica Ver Mais. Mande suas dúvidas e vem aqui, porque eu não gosto de ficar só eu e o Flávio aqui. Tá? Quem quiser participar é só entrar em contato conosco aí nas redes sociais, tá bom? Se quiser sentar comigo e com a Fátima e fazer as perguntas aqui, fiquem à vontade. Sigam os nossos canais aí no YouTube, no Spotify, tá bom? O nosso podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Com certeza. Tá bom? Obrigado, Fátima. Obrigada.